Queridos, essa estratégia que nós chamamos Fator Barnabé tem revolucionado os nossos grupos pequenos que chamamos de células, né? A igreja nas casas, que realmente é o nome mais bíblico, é a igreja nas casas. E essa estratégia de Fator Barnabé tem sido tão precioso, temos procurado praticar muito, queremos e precisamos crescer muito nela ainda, mas é um princípio tão bíblico, tão precioso, e é baseado, podemos ver isso sendo exemplificado na vida de Barnabé. Vamos ver na Bíblia a primeira vez que Barnabé é mencionado em Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, versículo 37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A primeira coisa que nós vemos sobre Barnabé é que o nome dele realmente não era Barnabé. O nome dele era José. E Barnabé foi um apelido que ele recebeu dos apóstolos. Interessante isso. Agora, você sabia que não é errado dar apelido se for um apelido positivo? Por exemplo, é errado dar apelido negativo, né? Ou barrigudo, ou careca, ou narigudo. Apelido negativo não é bom, não é bíblico. Agora, apelido positivo é bom. Jesus tinha costume, né, de dar apelido positivo, né? Ele chamou Simão de Pedro, né? Então não é errado dar apelidos positivos. Os apóstolos também pegaram essa santa mania de dar apelidos positivos. Agora, não foi por nada, não foi por razão nenhuma que deram esse apelido para esse José. Assim como hoje em dia, naquela época já era muito comum o nome de José. Tinha muitos Josés. E eu posso imaginar Pedro e João conversando: olha, aquele José, ele é tremendo. Qual José? Aquele rapaz, aquele que... Aí deram um apelido para ele. Agora, por que escolheram esse apelido? Vamos estudar esse nome, Barnabé. A etimologia dessa palavra, desse nome, no original, é baseado em duas palavras. Barnabé. Bar quer dizer filho, né? Agora, antes de irmos para Nabé, vamos só estudar um pouco esse bar, é muito interessante. Por exemplo, você vai ver muitos nomes na Bíblia com bar alguma coisa. Bartimeu, filho de Timeu, né? Bar Jonas, filho de Jonas. Tem até um homem na Bíblia, Bar Jesus, não é mesmo? Bartolomeu. Tem também Barrabás, interessante, que nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho de algum pai. E se você for ver essa palavra Barrabás, no original, os dois são plurais, seria Barizabás. Bem, Bar é filho. O que é Abba? Paizinho, o pai. Então, Abá, que seria filho do pai. Mas, como está no original, os dois plurais, Barizabás, é filhos dos pais. E Jesus, isso é só abrindo parênteses aqui, né? Jesus morreu no lugar dos filhos de todos os pais. Todos os filhos de todos os pais, Jesus morreu no lugar de Barrabás. Interessante isso, né? Mas, fechando o parênteses, todo lugar que você vê bar quer dizer filho. E Nabé, o que quer dizer Nabé? A palavra no original é paraclisis. Vem da mesminha raiz de paracletos. Paracletos, que é o nome que é dado para o Espírito Santo, o Consolador. A Bíblia anotada diz o seguinte, que Barnabé é chamado de um consolador ou de um encorajador. Encorajador. Eu gosto mais dessa palavra encorajador. Interessante que na NVI já vem encorajador. Filho do encorajador. Porque encorajador no sentido daquele que vem ao lado para encorajar, para ajudar, para animar, para consolar, para encorajar. Então, o Paracletos dá esse tipo de retrato. E o Paraclisis também. É aquele que vem ao lado para encorajar. Aquele que fica ao lado para encorajar. Agora, veja bem. Eu creio que
que quando os discípulos viram Barnabé, eles viram nele o retrato da descrição que Jesus havia dado do Consolador. Porque você tem que se colocar naquele contexto histórico em que os discípulos estavam. Lá estavam eles andando com Jesus mais do que 3 anos e meio, comendo, dormindo, brincando, rindo, chorando, conversando, aquela comunhão, aquela amizade tão preciosa. E um dia Jesus chega e fala assim, eu vou embora. E aonde eu vou, por enquanto vocês não vão poder ir. E eles ficaram tristes, tão tristes. Por quê? Por causa de uma amizade tão íntima que eles tinham com Jesus. E quando Jesus viu que eles ficaram tristes, Jesus falou, não fiquem tristes. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. E ele vai ser melhor para vocês do que eu. Ele vai poder ficar com cada um, simultaneamente, 24 horas por dia. Eu só posso ficar com um, depois com o outro. Mas ele vai poder ficar com cada um. Ele é melhor para vocês do que eu. Os discípulos devem ter pensado, isso é impossível? Um amigo melhor do que Jesus? Como que é isso? Jesus falou, não, mas é melhor para vocês que eu vá para que ele possa vir. Mas quem é ele? É o Paracletos, é o Consolador, o Encorajador. Ele estará vindo aqui e ele vai te ajudar a lembrar de tudo que eu já ensinei. Ele vai ser seu melhor amigo. Ele vai ser tão íntimo com você. Ele vai te encorajar. Então os discípulos estavam com uma expectativa, não só de uma experiência, ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Não, estavam com a expectativa de um amigo precioso, íntimo, que ia poder supri-los em todas as áreas, assim como um amigo melhor que eles já haviam conhecido em toda a vida deles, que era Jesus. Então, os discípulos tinham essa expectativa na pessoa do Espírito Santo. E eles continuaram andando no Espírito e naquela comunhão íntima com o Espírito. E um dia aparece um homem que, toda vez que tinha um novo convertido, ou alguém que ainda nem entregou a vida a Jesus, mas esse homem começou a cuidar. Esse discípulo tão precioso, o nome dele era José. Só que os discípulos ficaram impressionados com esse José. Imagino que foi assim, né? Ficaram impressionados. Aquele José é tremendo. Posso imaginar o Pedro falando com o João. Você já notou? Você coloca um novo convertido na mão dele, aquele novo convertido logo é integrado, logo está numa igreja no lar, logo está sendo bem discipulado, logo é discipulador também. Mas que esse José é tremendo. Esse José nos faz lembrar daquele, do Paracletos. Vamos dar um apelido para ele? Vamos. Ele é filho, então, do Paracletos, filho do Paraclises. Você pode imaginar um apelido mais bonito do que esse? Filho do Espírito Santo, filho do Encorajador. Quantos gostariam de, no mundo espiritual, receber esse apelido em nome de Jesus? Amém? Queridos, eu falo isso com todo o meu coração, com toda a sinceridade e fé. Eu creio que se seu coração estiver aberto, antes de você sair deste prédio hoje, no mundo espiritual, você vai receber esse nome também, esse apelido no mundo espiritual. Você vai receber uma nova unção, a unção de Barnabé, a unção do Filho do Espírito Santo, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e diga, prepare-se para receber um novo nome hoje. Não tem mulheres aqui, né? Se tivesse mulheres, nós falamos que os homens se tornam Barnabés e as mulheres Barnabelas, né? Mas não tem mulheres aqui, só homens, né? Mas, só macho, só cabra macho. Mas, queridos, na realidade, você pode ver aqui alguns segredos já embutidos nesse texto, né? Por exemplo, a primeira coisa que fala aqui, que ele era levita. Levita. Temos que acima de tudo, sermos adoradores.
Se você quer poder realmente ser um verdadeiro Barnabé, você primeiramente tem que ser íntimo com Deus. É o vertical que gera o horizontal. E como vocês, né, sem nenhum tipo de jogar confete ou bajulação, vocês têm sido exemplo para isso, para o Brasil todo. E como eu me sinto honrado de estar aqui diante de vários adoradores que são não somente conhecidos em todo o Brasil, mas o mais importante, que são conhecidos no céu e no inferno, para a glória de Jesus. Né? Eu sinto-me tão honrado estar aqui diante do Azaf, do Nilcinho, do Sóstenes, do Daniel e tantos outros aí, pessoas preciosas, adoradores que têm abençoado as nossas congregações tanto. Queridos, temos que ser um levita. Mas também, o que mais que diz aqui? Ele era natural de Chipre e vendeu um campo. Os estudiosos da Bíblia creem que esse campo que ele vendeu era da terra dele, Chipre. Só tem lógica ser assim. E isso é significativo. A Bíblia faz questão de falar isso, sabe por quê, queridos? Porque em Chipre a terra era, e até hoje é, muito cara. Porque Chipre é uma ilha no Mediterrâneo, onde é muito valorizada aquela terra, por duas razões. Uma, porque a terra é super fértil, muito fértil. Tudo que você cresce lá, tudo que você planta lá cresce bem. É uma terra muito boa, mas também uma terra cheia de pedras preciosas, minerais, pedras preciosas. Então é uma terra caríssima. E a Bíblia faz questão de dizer que Barnabé vendeu esse terreno e que ele era natural de Chipre. Tudo indica que ele tinha uma terra valiosíssima, caríssima, e ele, no meio daquele avivamento, ele falou, sabe uma coisa, eu vou abrir mão. Talvez ele até sonhava um dia, eu vou construir a minha casa dos meus sonhos, lá naquela minha terra em Chipre. Né? E não é errado você construir a casa dos seus sonhos. Mas sabe, Barnabé foi tão liberal, tão abnegado, que ele falou, sabe uma coisa? Aquela terra que eu venho guardando lá, eu vou abrir mão dela. E sabe, queridos, para ser um Barnabé, nós temos que ser abnegados. Nós temos que muitas vezes abrir mão daquilo que parece ser nosso direito. Né? O meu tempo de folga, os meus bens materiais. Quantas e quantas vezes talvez você está preparando lá o chimarrão, o churrasco, o Brasil vai jogar, talvez até seja a Copa do Mundo. Você, não, eu não gosto de muito barulho, eu vou assistir aqui com meu churrasquinho, com minha família, e você está preparando lá, e não tem nada errado com isso, mas de repente o Espírito Santo fala aqui. E aquele irmão Joãozinho? Qual Joãozinho, Espírito? Aquele irmão que fez decisão 2 semanas atrás. Você não tem visto ele ultimamente. Por que você não convida ele para vir aqui para o churrasco? Por que você não vai? Não, eu não queria estar precisando preocupar com o Joãozinho. Eu quero poder assistir o jogo. Joãozinho, eu quero poder assistir o jogo. O Espírito fala o que é mais importante. Sabe, queridos, para ser um Barnabé, nós temos que ser abnegados. Eu gosto dessa palavra abnegado, só que eu coloco abnegado. Tem que negar o Abe. Para você poder receber o nome de Barnabé, você tem que receber um outro nome antes, que seria o seu nome negado. Entendeu? Se o seu nome é José, José negado. Abe negado. Você tem que negar a si mesmo. Jesus disse que para ser um discípulo tem que negar a si mesmo. Mas isso é uma constante, é uma decisão constante de estar pronto para abrir mão dos nossos bens, do nosso tempo. Às vezes o tempo de folga, para ir atrás daquela pessoa que está chorando necessitada. No Brasil existem 30, 40 milhões dessas pessoas que nesse momento estão fora das congregações, sangrando, só esperando um Barnabé chegar lá, só esperando alguém chegar lá para trabalhar com ele. Muitos dos nossos pastores mais poderosos que nós temos lá ligados a nós eram
eram pessoas totalmente machucadas, abandonadas. Eram pessoas que estavam sangrando, precisando desse tipo de amor, desse tipo de carinho. E receberam, para a glória de Jesus, receberam e hoje são pessoas tão maravilhosas, tão usadas por Deus. Eu me lembro quando a realidade dessas verdades começaram a penetrar em nossa consciência. Porque eu comecei a compreender que para gerar uma amizade profunda com alguém, eu teria que tirar muito tempo com ela. Muito tempo com ela. Por exemplo, o que eu fazia antes? Isso aqui é muito interessante. Você já foi para uma festa de aniversário ou de casamento? Eu penso que aqui no sul deve ser muito igual no norte, não sei. Mas lá no norte é o seguinte, a festa começa muitas vezes 8, vamos supor, uma festa de 15 anos, não sei se aqui celebra 15 anos, quando a jovem se torna 15 anos, lá é uma coisa quase mais importante do que casamento. Usa aqueles vestidos, é uma coisa impressionante. Então, quando ela completa 15 anos de idade, é um momento assim muito grande. A festa muitas vezes começa 8, 9 horas, vai até 1 da manhã. Uma festa comprida e tantas coisas que acontecem durante aquela festa. E eu já notei que quando era uma festa de uma pessoa que é discípula de Jesus, uma crente, né? Então o que acontece? Ou festa de aniversário de alguém, ou de casamento, e está cheio daquela crentalhada lá, não sei se você já notou, vem os parentes, vizinhos e amigos que não são seguidores de Jesus, eles normalmente sentam naquelas mesas mais para o lado, porque ficam um pouco intimidados no meio daquela crentalhada. E eles ficam naquela mesa deles, né? Lá, não sei se você já notou isso. Aí o que nós fazemos? Especialmente os pastores, os obreiros, chegamos lá, colocamos uma cadeira lá por perto. Ô, irmão, amigo, seja bem-vindo em nosso meio. Batemos um papo. Eu fazia isso sempre. 5 minutos, 10 minutos, às vezes até 15 minutos. Ou até 20 minutos. Aí eu pensava comigo mesmo, bem, eu fiz minha parte, né? Fiz a pessoa se sentir bem-vinda. Aí, fica à vontade aí, tá, queridos, tal. Aí eu voltava para a mesa lá onde estavam os outros pastores para continuar contando piada evangélica. Aí, outro irmão também, preocupado em entrosar os visitantes, ia lá também, batia um papinho com eles. Mas você sabe que uma amizade profunda jamais é gerada num papo de 5, 10, 15 ou até 20 minutos. Não é gerado nisso. E eu notei que aqueles irmãos que estavam tendo sucesso em ser Barnabés eram aqueles que sentavam lá e ficavam a festa todinha só conversando. Eu falei, como eu sou errado, eu não estou fazendo isso. Eu tenho que mudar minha estratégia. Eu falei, eu vou pôr em prática, eu vou experimentar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, pensei assim, que se funcionar com o Dr. Paulo, funciona com qualquer um. Porque o Dr. Paulo é o seguinte, ele é, até hoje, um odontólogo, um dos mais respeitados lá em Santarém. Muito bom odontólogo. Muito bom dentista. E a esposa dele, Nilvana, é uma discípula muito dedicada na igreja. Mas sabe quantas vezes que o Dr. Paulo tinha visitado a congregação? Nenhuma vez. Mas festa de aniversário, casamento, estava sempre lá. Agora, não era por falta de convites, queridos. Mas ele não queria ir para as nossas reuniões. Ele era católico, convicto. Eu pensei, rapaz, eu vou pôr em prática com o Dr. Paulo. Porque eu aprendi alguns segredos. Agora também recordando e indo para frente. Primeiro segredo, é mais importante integrar alguém na vida da igreja local do que levá-la a fazer uma decisão. Segundo segredo, o segredo de integrar alguém na vida da igreja local é através de amizades profundas. Terceiro segredo, essas amizades profundas são melhor cultivadas em eventos sociais. Eventos sociais oficiais, como um aniversário, um jogo de vôlei que a célula vai programar, ou um evento social extraoficial. Por exemplo, um churrasco que eu convido
um casal de novo convertido ou um casal não convertido para vir comer na minha casa. Então, enfatizando melhor esse terceiro segredo. As amizades profundas são melhor cultivadas em eventos sociais, oficiais e extraoficiais. Quarto segredo. Nesses eventos sociais é necessário tirar muito tempo com a pessoa para cultivar a amizade profunda. Então, eu tenho um irmão, 5 anos mais velho do que eu, que é missionário, fundador de igreja lá no Japão. Só que ele estava casando com uma jovem senhora muito cheia do Espírito Santo, lá de Santarém. E ele já havia trabalhado em Santarém também como um dos presbíteros. Então ele agora estava vindo do Japão para casar em Santarém, para voltar então com a esposa para o Japão. Então, lá em Santarém, estávamos preparando a festa, né? Então, estava aquele movimento, 3 ou 4 das minhas tias lá dos Estados Unidos tinham vindo para o casamento, muitos amigos, pastores, aquela alegria. Meu irmão, né, finalmente solteirão, agora ia casar. E ia ter, então, a festa de despedida de solteiro, lá na casa de um dos empresários da igreja, que tem pátio muito lindo, uma piscina. Então, a festa de despedida de solteiro do meu irmão Timóteo, lá do Japão. Bem, o que aconteceu? Eu pensei, com certeza, o Dr. Paulo e a Nilvana vão estar lá nessa festa de despedida de solteiro. E vai ser minha oportunidade de colocar em prática. E eu já sabia que ia levar abnegação. Porque eu queria tanto estar com os meus amigos pastores contando piadas evangélicas. Mas eu sabia que eu ia ter que me abnegar. Eu cheguei lá, o Dr. Paulo não estava. Pensei, pronto, agora é só, né, coinonia e comida. E eu comecei a abraçar todo mundo e ter comunhão. Mas antes de eu terminar de abraçar todo mundo, lá vejo o Dr. Paulo e a Nilvana chegando. E eu pensei, então é o momento de colocar a estratégia em prática. Vou ver se funciona. Então, eu cumprimentei os dois, tal, normalmente, como sempre, e eles foram se sentar. E, como sempre, foram se sentar lá mais para a beira da multidão. Pegaram um lugar lá perto da piscina. E eu fiquei olhando, né? E depois de terminar de cumprimentar todo mundo, eu peguei uma cadeira e fui lá e coloquei a cadeira ao lado do Dr. Paulo. E comecei a bater papo com ele, conversar com ele. E ele conversar comigo. Ele talvez pensou, uns 10 minutos, né? Como sempre. Aí o pastor vai me deixar em paz. Só que dessa vez foi diferente. Fiquei batendo papo com ele, fazendo perguntas. Um dos segredos é ouvir muito. E fiz perguntas. Ele realmente é de Minas Gerais, eu também sou mineiro. E falei perguntas, fiz... Pode falar, sim. É mineiro? Por aí eu vi que tinha uma unção toda especial. Então, mas aí batemos muito papo, conversamos. Aí sabe o que acontece? Depois de muito tempo e fazendo perguntas sobre os filhos dele, sobre a família dele, íamos pegar comida, né, cantar para o meu irmão, seja o que for. Aí voltávamos e ficávamos comendo. Fomos pegar sobremesa. Passou meia hora, passou 1 hora. E ele falando e abrindo o coração sobre a história, sobre os filhos, sobre os parentes. E eu fiz muitas perguntas. Um dos segredos é deixar a pessoa falar muito. Então, fiz muitas perguntas sobre odontologia. Na realidade, naquele dia eu aprendi muito sobre dentes. Eu fazia, né? De repente, eu decidi ficar interessado nessa área, né? Eu falei, mas me diga uma coisa sobre os dentes e tal. Comecei a fazer muita pergunta. E ele foi me explicando. E eu, que coisa impressionante. E foi muito gostoso. Passou 2 horas. Passou 3 horas. 3 horas e meia. E sabe, eu comecei a sentir que eu era um amigo de verdade dele. E que ele era meu amigo. Comecei a sentir a dinâmica de ser um Barnabé para aquele homem. Foi tão gostoso. E quando chegou lá para meia-noite,
Meu irmão, pastor Timóteo do Japão, estava com roupa social, pegaram ele e jogaram dentro da piscina. E nós estávamos sentados lá perto da piscina, epa, vamos sair daqui, senão eles vão querer jogar a gente também. E nós ficamos conversando um pouco, nos despedimos, ele foi para casa, eu fui para casa, eu pensei, poderá levar muitas mais festas, mas eu creio que eu estou no caminho certo, porque eu me sinto que eu fiz uma amizade de verdade com esse homem. Ele é meu amigo e eu sou amigo dele. Que coisa linda. Pela primeira vez, quantos anos eu já conhecia o Dr. Paulo? Eu nunca tinha me tornado um amigo dele. Um amigo dele. Quantos anos? Quantos anos? Aí, a Donep ia ter um jantar. E eu decidi que eu e minha esposa queríamos convidar um certo casal. Então, nós convidamos o casal. Depois eu fiquei sabendo, Dr. Paulo também está indo para o jantar. E eu, ai meu Deus, eu queria tanto, se eu soubesse, eu teria sentado com ele na mesa. Agora eu já convidei esse casal. Aí liguei para minha irmã, Rebeca, né, que é casada com o pastor Paulo Jeff. Rebeca, será que vocês podiam ir para o jantar? Ah, nós não estávamos com plano. Não, mas é porque vocês têm que cuidar do Dr. Paulo, vamos cuidar e tal. Ela falou, tudo bem, então a gente vai. Então, lá no jantar da Donep, primeiro tem aquele tempo de louvor, né? Aí tem aquela hora que eles falam para entrosar um com o outro, cumprimentar. Você sabe, a primeira mesa que eu fui foi a mesa do Dr. Paulo. Quando eu estendi minha mão assim, falei, ô Dr. Paulo, como vai? Ele olhou para mim com tanto carinho nos olhos. E ele falou uma palavra que jamais seria possível imaginar que ele iria dizer poucos dias antes. Ele disse, ô meu pastor, como vai? Quando ele falou, meu pastor, eu falei, meu Deus, já está funcionando. Glória a Deus. Eu me lembro que naquela primeira conversa de várias horas, ele começou, depois de muito tempo, eu fazendo perguntas sobre a vida dele, ele também começou a fazer perguntas sobre a Bíblia. Eu fiquei espantado, que já na primeira vez ele já estava funcionando tão bem. Não deu em outra, queridos. Ele realmente começou a se sentir agora como peixe dentro da água conosco. Ele começou a sentir que eu era o pastor dele, que essa era a congregação dele. Ele começou a participar das reuniões. Logo, logo, ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Se tornou um líder de célula. Hoje é supervisor de várias células. Ele diz que ele tem um chamado pastoral na vida dele. Isso me alegra tanto. É tão lindo ver o que Deus tem feito. Mas sabe, nós vemos isso aqui, essa atitude, esse coração em Barnabé. Mas veja ainda, a história continua de Barnabé. Atos capítulo 9, a partir do versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Está falando aqui de Saulo. Agora, ninguém imaginava que Saulo ia se tornar o grande apóstolo Paulo, que escreveu mais do que metade dos livros no Novo Testamento. Era um novo convertido. Só que nesse contexto de Jerusalém, Saulo era um novo convertido que ninguém acreditava que era convertido de verdade. Olha o que diz a Bíblia. Ele procurou juntar-se. O que ele procurou? Integrar-se. Procurou juntar-se, se integrar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando. Diga, não acreditando. Diga, todos. Ninguém acreditava que ele era um discípulo. E todo mundo acreditava que ele era um falso no meio deles. Você já viu que às vezes tem essa tendência diabólica no meio das nossas congregações? Já existia isso na igreja primitiva e existe até hoje uma certa desconfiança, né? Alguém aparece lá, não sei não. Tem alguns irmãos que até chegam assim, pastor, eu acho que é um dom, pastor, de discernimento. Eu bato o olho, eu já vejo que a pessoa é falsa, sabe, pastor? Isso não é dom de discernimento, não, isso é demônio de desconfiança.
Olha, queridos, às vezes a pessoa teve um encontro verdadeiro com Jesus, mas a alma ainda está sendo tratada. O espírito nasceu de novo, mas a alma está sendo tratada. E sabe, nós esperamos às vezes que o bebê na fé se torne um adulto instantaneamente. Às vezes o cristão, na hora do novo nascimento, dá nojo até do cheiro de cigarro, mas outros é um processo de cura da alma até que ele vença o cigarro, não é verdade? Mas tem cristãos que são tão desconfiados, então a pessoa, ela está com tanta fome da palavra, ela ama tanto Jesus, mas não dá conta de parar de fumar. Então ela diz, antes do culto, eu vou fumar muito, aí põe uma menta na boca para não dar vontade de fumar durante o culto. Aí ela chega lá, aí um irmão chega lá, paz, irmão, paz. Aí sente o bafo. Paz, irmão. Aí chega para o outro e fala assim, você acredita que nasceu de novo mesmo? Eu não, está fumando ainda. Já faz 3 meses, já está fumando ainda. Eu não acredito que é convertido. Aí outro chega lá, paz do Senhor, amém. Não acredito não. O que acontece? De repente ele sente na atmosfera uma rejeição. Uma rejeição. Sente na atmosfera uma rejeição. O que acontece? Se sente um peixe fora da água e um candidato às mentiras do diabo. É uma questão de tempo. Se não mudar a situação, é mais um desviado na lista. Mais um desviado na lista. E irmãos, eu posso estar enganado, mas ninguém nasce de novo adulto. E Saulo era um bebê. E um bebê, se não tiver cuidados, ele vai morrer. E era um bebezinho que talvez iria morrer. Eu posso estar enganado, não sou dogmático sobre isso, posso estar enganado, mas a minha convicção pessoal é que Saulo aqui se tornou um candidato a desviar. Se tornou um candidato a desviar, porque ele era relativamente um novo convertido, procurou se integrar e foi rejeitado. Ninguém acreditava nele, diz a Bíblia, ninguém acreditava, ninguém. Se não fosse pelas próximas 2 palavras na Bíblia, talvez nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. O que diz? Mas Barnabé. Ninguém acreditou nele, mas Barnabé. Queridos, a minha convicção é que se nós não tivéssemos o Barnabé, nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. Nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. Quantos Saulos estão hoje chorando nas suas casas, rejeitadas pelas congregações, e poderão se transformar em grandes apóstolos Paulos, sabe? Mas Barnabé, primeira coisa, tomando-o consigo. Você vê que para conquistar para Jesus, você primeiro tem que conquistar para você. Ele tomou consigo. Eu posso imaginar que Barnabé, porque aqui fala que Barnabé ficou conhecendo bem os detalhes da história de Saulo, como ele se converteu na estrada de Damasco. Então, eu imagino que Barnabé deve ter feito assim. Saulo, ele viu Saulo rejeitado lá como peixe fora d'água. Depois da reunião, ele deve ter ido lá. Saulo, vem para minha casa almoçar. E talvez lá durante o almoço, ele falou, Saulo, me conta a sua experiência de conversão. E o Saulo foi contando, e o Barnabé admirado. Isso é impressionante, Saulo. Isso é lindo, querido. Eu vou te levar para os apóstolos. Eu vou. E olha, quem contou o testemunho de Saulo para os apóstolos não foi Saulo, foi o próprio Barnabé. Olha o que diz a Bíblia. E Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. O Barnabé mesmo foi entrosando o Saulo, foi contando o testemunho dele para todo mundo, entrosando, integrando ele, fazendo ele se sentir bem no meio de todo mundo, envolvendo. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que, versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. O que isso me dá? O retrato de um peixe dentro da água. Agora Saulo estava com eles, entrando e saindo. Estava um peixe dentro da água, integrado. Barnabé fez o trabalho dele de integração. Ele fez uma amizade profunda com Saulo. Agora, olha o próximo versículo. Falava, versículo 29, falava e discutia com os helenistas. Queridos, você já notou que todo novo convertido é bebê na fé? E todo bebê dá muito trabalho?
Todo bebê chora à noite. Todo bebê suja fraldas. E muitas vezes nós não gostamos do trabalho que o bebê dá, sabe? E Saulo, por ser um bebê, fez uma coisa que depois ele mesmo, né? Ele mesmo escreveu nas epístolas, anos depois, inspirado pelo Espírito Santo, não vos envolveis em discussões. Mas aqui ele entrou em bate-boca, começou a discutir, porque o novo convertido é muito empolgado, né? Começou a bater boca e discutir e tal, e tal. E aí, isso chegou aos ouvidos dos irmãos. Esse cara está dando problema para nós, ele mesmo está cheio de... eu posso estar enganado, queridos, eu posso estar enganado. Mas muitas vezes nós pensamos que tudo que a igreja primitiva fez foi perfeito. Eu penso, eu posso estar enganado, queridos, é só uma opinião, não sou dogmático. Mas eu penso que o Barnabé estava viajando nessa altura do campeonato. Por quê? O que acontece? Em vez deles pegarem Saulo, dizer, Saulo, vai lá, se humilha diante dos helenistas, sabe? Tenta conquistá-los com amor, não é com bate-boca e discipular o Saulo. Não, eles falaram, ai, esse cara está dando problema. Esse cara vai acabar com o trabalho nosso aqui. Ai. Da onde ele é mesmo? Saulo de Tarso. Mas é longe demais, vamos fazer uma vaquinha aqui, comprar passagem para ele. Aí compraram. E Cesareia era o porto onde ia pegar o navio para Tarso. Então, eu posso imaginar chegando um dos apóstolos lá, chamaram, Saulo, vem cá. Saulo, nós temos boa notícia para você. Você sabe que os helenistas estão com raiva de você. Então, nós temos uma boa notícia. Nós fizemos uma vaquinha aqui e nós compramos uma passagem para você. Só que tem uma coisa, é só de ida. Agora, queridos, você pode estudar na Bíblia que nessa altura do campeonato, tudo indica que a igreja ainda não havia chegado em Tarso. Ela ainda estava se espalhando, estava em Judeia, começando a passar as fronteiras de Samaria. Nessa altura do campeonato, nem Antioquia não tinha chegado ainda, muito menos lá em Tarso. Tarso não tinha igreja, não tinha congregação. Você envia um novo convertido lá de volta com a parentela, com os amigos antigos dele, sem nenhum discipulador, sem nenhum cuidado. Que crime! Meus irmãos, eu vou te falar quantos cristãos, ao ganhar alguém para Jesus, né, falam assim, olha, eu fiz a minha parte agora. Já viu esse tipo de atitude? Você imagina uma mãe, depois de dar à luz, passa a semana lá no hospital, aí com aquele bebê de 1 semana de idade. O hospital deu alta, ela pega o bebezinho recém-nascido, coloca um cobertor ao redor dele, leva ele debaixo de uma árvore no parque, coloca uma jarra de leite ao lado e diz, olha bebê, eu fiz a minha parte. Eu sofri dores, enjoo os primeiros 3 meses, muito enjoo na gravidez. Foi difícil até dormir, porque minha barriga ficou muito grande. Aí sofri as dores de parto. Eu fiz a minha parte. E agora estou até te dando uma jarra de leite para te ajudar. Agora, daqui em diante, você se vira. Tem cristãos que têm essa mentalidade. A jarra de leite é uma Bíblia que dão para o novo convertido, né? Eu fiz a minha parte. Você se vira. Miseriqueima. Né? Miseriqueima. E como que essa mentalidade muitas vezes tem acontecido? Aqui, o Saulo, eu posso estar enganado, mas mais uma vez eu penso que ele era candidato a desviar. Nós vamos achar o Saulo daqui um pouco, mas vamos agora para Atos capítulo 11. A partir do versículo 19. Então, Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Agora a igreja começou a se espalhar. Somente agora, olha, que ela começou a espalhar mais, fora das fronteiras de Samaria. Que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O que está acontecendo aqui? A primeira igreja gentílica, a primeira igreja de não-judeus,
oficial sendo fundada, né? Que maravilha. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até Antioquia. Eu creio que os apóstolos foram tão dirigidos pelo Espírito Santo, porque era uma situação muito delicada. A primeira igreja de não-judeus se formando. E os judeus, infelizmente, eram muito preconceituosos, até os judeus convertidos. E os judeus, se mandasse a pessoa errada lá, ele poderia chegar e querer fazer dos gentios judeus. Vocês têm que cumprir as festas dos judeus, têm que guardar o sábado, têm que se circuncidar, têm que cumprir isso com aquilo. E de repente poderia só se tornar um judeu primeiro para poder se converter. Então, era uma situação muito delicada. Eles tinham que enviar alguém que fosse amoroso e um bom pastor daquele rebanho. E eu creio que foi uma decisão sábia, porque Barnabé, apesar de ser um judeu, ele tinha um coração tão amoroso. E mandaram esse judeu, que se chamava Barnabé, até Antioquia. E olha o que acontece. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o Barnabé sempre sabe ver a graça de Deus na vida das pessoas. Dizem alguns historiadores que a igreja de Jerusalém chegou a ter 50 mil ou mais de membros. Barnabé veio de um avivamento tão grande em Jerusalém, ele chegou lá, ele poderia ter olhado com olhos assim, desprevisíveis, né? Vocês acham que isso aqui é bom? Vocês não viram nada. Não, ele viu a graça de Deus, ele viu a graça de Deus. A pessoa que é um Barnabé, ela sabe ver a graça de Deus na vida das pessoas. Às vezes é um novo convertido ainda com cabeludão grande, cheio de brincos e tatuagem. Alguém que não seja um Barnabé não sabe ver a graça de Deus naquela vida. Mas alguém que é um Barnabé, ele sabe ver a graça de Deus na vida das pessoas. E Barnabé, ele soube enxergar a graça de Deus na vida desses novos convertidos. O que mais que diz a Bíblia? Ele vendo a graça de Deus, ele se alegrou. Tem pessoas que às vezes veem a graça de Deus no novo convertido, mas em vez de alegrar, fica com dor de cotovelo, né? Isso é fogo de palha. Eu já sou crente de 30 anos. Você vai ver, vai passar essa fase aí. Síndrome do irmão mais velho, né? Que horror, que horror. Vem a graça de Deus, mas em vez de se alegrar, né, ficam com inveja espiritual. Mas Barnabé não, ele se alegrou. Eu posso imaginar, ele até disse, gente, Deus está abençoando tanto vocês. Apesar de eu ser um seguidor de Jesus por tantos anos, eu vejo que eu tenho muita coisa que eu tenho que aprender com vocês. Que coisa linda, que coisa fabulosa. E ele se empolgou, se alegrou em ver a graça de Deus. E aí a Bíblia diz, e exortava. Na realidade, essa palavra no original é nabeava. Nabeava, Barnabé, nabeava. Ele encorajava a todos, ele usou o próprio nome dele, né? Ele nabeava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Eu gosto dessa expressão aqui em inglês, na tradução para a Bíblia em inglês, fala assim, ele encorajou a todos para cleave unto the Lord. Cleave unto the Lord é uma expressão em inglês que não tem exatamente uma tradução para português, mas quer dizer agarrar, segurar bem pertinho e não soltar. É muito gostoso. E ele encorajou a todos que se agarrassem na intimidade com Jesus e que não soltasse o Senhor Jesus, que permanecessem no Senhor. Por quê? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A Bíblia faz questão de falar sobre Barnabé, está falando do avivamento em Antioquia, e volta a falar das qualidades de Barnabé. Que coisa linda, né? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que coisa linda. Diga, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E olha o resultado. E muita gente se uniu ao Senhor. Diga, muita gente se uniu ao Senhor. Aonde tem um Barnabé, o fato é, aonde tem um Barnabé,
muita gente vai se unir ao Senhor. Muita gente vai se unir ao Senhor. Sabe, isso é uma realidade. Feliz da congregação que tenha pelo menos um Barnabé. Porque onde tiver um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. Feliz da célula, da igreja da casa, que tem pelo menos um Barnabé. Porque onde tem um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. E melhor ainda quando a célula e a congregação está cheia de Barnabés. Aleluia, aleluia. Ele estava agora no meio de um avivamento. No meio de um avivamento. Mas olha o que diz o próximo versículo. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Eu acho que o Barnabé nunca havia se conformado. O Saulo estava lá, abandonado em Tarso. Barnabé disse, não, eu tenho que ir atrás dele. Eu tenho que ir atrás. E eu penso que não tinha um endereço, não tinha telefone naquela época, não tinha, mas ele deve... O que a Bíblia diz? Tendo encontrado, ele foi procurar. Eu imagino que depois daquela viagem longa, ele chegou em Tarso. E começou a perguntar, vocês conhecem um homem, um fazedor de tendas? O nome dele é Saulo. Ah, sim, é um solteirão. É um solteirão. Olha, ele mora tal e tal bairro, tal rua. Tudo bem. Aí ele chega lá, quando ele finalmente encontra a casa. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que o Saulo lá dentro estava, talvez no quarto dele, chorando diante de Deus e dizendo, Deus, eu tenho tanta certeza que aquela visão foi do Senhor. Que o Senhor me chamou, o Senhor disse naquela visão, naquele dia, na estrada de Damasco, que o Senhor tinha planos tão grandes para mim, mas eu só causo problemas aonde eu vou, sou rejeitado. Será que aquela visão era do Senhor mesmo? Eu posso imaginar que ele talvez até começou a duvidar um pouco. E de repente, ele ouve alguém bater na porta. A mãe dele atende. Uma voz estranhamente íntima que diz assim para a mãe dele, essa aqui é a casa de Saulo? Ela diz sim. Ele está aqui? Ela diz sim. Eu posso falar com ele? Diga para ele que é um amigo dele, o Barnabé. Eu posso imaginar que naquela hora o Saulo enxugou as lágrimas. Ele se alegrou tanto. Aquele homem que havia acolhido, que havia sido um amigo de verdade, estava aqui em Tarso, tão longe de Jerusalém. E ele sai. Barnabé, o que você está fazendo aqui? E Barnabé abraça Saulo, meu irmão, te amo tanto, tanta saudade de você. Aí Saulo diz, Barnabé, ele repete a pergunta, o que você está fazendo aqui? E Barnabé diz, Saulo, eu vou te falar a verdade, eu vim aqui só com uma razão. Eu vim aqui atrás de você. O quê? Atrás de mim? Sim. Saulo, eu acredito no chamado de Deus na sua vida. Eu acredito naquela visão que você recebeu de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus, Saulo. Você vai ser muito usado por Deus. Mais do que você pode imaginar, Saulo. Poxa, Barnabé, obrigado, você sempre acreditou em mim. Mas eu não sei, sabe, Saulo. Barnabé, eu não sei se eu vou... Assim, não sei. Claro, você vai ser muito usado por Deus. E eu vim te levar comigo. Não. Eu não posso voltar para Jerusalém. Eu estou com muito problema. Onde eu vou, eu sou um cara problemático mesmo. Eu não estou em Jerusalém. Aí Barnabé responde, eu não estou em Jerusalém mais. Você não está em Jerusalém? Não. Eu estou em Antioquia. Tem um avivamento que começou lá com os gentios. E Deus está me usando para estar gostoso lá. Eu vim aqui para... Você vai me ajudar lá. Você vai ser um grande homem de Deus. Eu não, rapaz. Não, quem sou eu? Eu não sou... Não, você vai comigo. Não, eu vou acabar te dando problema lá também. Eu já sei como é. Eu sou um cara problemático. Não, lá eu lhe garanto. Lá eu lhe garanto que eu não vou deixar ninguém te rejeitar, cara. Eu vou trabalhar com você. Eu vou te ajudar. Mas que roupa eu vou usar? Eu não tenho tanta roupa. Usa a minha roupa logo. Onde eu vou morar?
Você vai morar comigo? Vem logo. E ele convenceu o Saulo para ir com ele. E olha que diz a Bíblia. E por todo um ano se reuniram, convivendo, um discipulado precioso, profundo, naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando os dois foram enviados como apóstolos, Barnabé e Paulo agora, primeiro Saulo, né, depois se tornou Paulo, eu creio que depois você sabe daquele choque que houve e separaram. É interessante quando você vê pelo grego umas coisas que aconteceram, porque o próprio Paulo depois disse sobre o João Marcos que ele estava rejeitando, que ele envia o João Marcos porque ele é útil ao ministério, vocês já sabem disso. Mas você sabia que, eu imagino que quando Paulo saiu com Silas, talvez um pouco do ego dele dizia, Barnabé não é nem tão necessário mesmo, eu que já estava sendo mais usado por Deus. E creio eu que logo nas primeiras igrejas que foram fundar, aí que a ficha caiu, aí que ele foi valorizar mais Barnabé. Sabe por quê? Porque Paulo pregava, era ousado, mas Barnabé que vinha atrás, abraçando, amando, cuidando, integrando. E logo Paulo viu a falta a grandíssima falta que Barnabé fez. E Paulo entrou em crise para também se tornar um Barnabé. E depois, anos depois, ele revela essa crise pessoal que ele passou ao escrever uma das cartas de Coríntios. Ele usa esse nome Nabé muitas vezes. Ele fala, o Deus de todo Nabé, que nos faz também ser cheios de Nabé. E nós nabeamos todo mundo. O que Paulo está dizendo? Eu me tornei um Barnabé também, gente. Eu recebi esse apelido também. Eu aprendi que eu precisava também ser um Barnabé. Paulo aprendeu, talvez aprendeu um pouco depois da hora. Deus queria que ele aprendesse, mas depois ele foi sentir a falta que o Barnabé fez. E depois ele foi valorizar o próprio discípulo que ele havia rejeitado, mas que Barnabé havia investido, o João Marcos, investido na vida dele. E Paulo mesmo admite, ele é útil ao ministério. Agora, queridos, eu lhe pergunto, quantos Saulos estão nesse momento chorando? Receberam palavras proféticas, receberam grandes visões. Eles têm o potencial de se tornarem grandes apóstolos da nossa nação. E estão nesse momento chorando nas suas casas, começando até a desacreditar das visões que eles já viram. Antes de encerrar, eu quero contar uma história do Gildo. O Gildo é Deus sabe que o que eu estou falando não é exagero, mas entre dezenas e dezenas de exemplos que eu poderia dar para a glória de Jesus. Porque o que tem nesse Brasil de Saulo chorando pelos cantos, rejeitados, sabe? Oh, queridos, é tão triste. O Gildo, eu me lembro o dia que ele fez a decisão inicial dele. Era no dia 2 de novembro, dia dos finados. Eu ainda era solteiro, nós jovens estávamos realizando um retiro para os jovens, lá na praia do Rio Tapajós. Que coisa linda o Rio Tapajós. Aquela água morna, cristalina, limpa, aquelas praias brancas, lindas. Nós estávamos realizando um retiro de jovens. E o Gildo foi. E ele entregou a vida a Jesus. Ou pelo menos fez uma decisão nessa direção. E ele, empolgado, começou a crescer. Mas logo se esfriou e desviou-se. Depois, o Gildo voltava a reconciliava. Depois desviava de novo. Reconciliava, desviava. O Gildo se tornou, infelizmente, um desviado profissional. De tanto... Mas um dia ele falou, agora é para valer. E fez todo o trabalho preparativo que naquela época tínhamos para poder se batizar. E finalmente se batizou. Aí desviou de novo.
E eu fiquei sabendo, naquela época nós não tínhamos as igrejas nas casas, não tínhamos o conceito de discipulado que nós tínhamos, mas eu já tinha aquela visão tão forte imprimida. Quem é fiel no pouco será fiel sobre muito. Cuida bem das ovelhas que eu já confiei nas suas mãos. E uns jovens chegaram para mim e falaram, nós vimos o Gildo bebendo cerveja no arraial da igreja católica junto com algumas prostitutas na mesa lá no arraial da Santa, né, da imagem de escultura da igreja católica, com prostitutas. Eu falei, mas o Gildo vai ser um homem de Deus, gente, vamos crer isso. E naquela época não tínhamos, esse código não estava em todo o rebanho ainda, mas estava em mim. E eu me lembro que eu fui lá para a casa do Gildo. Eu fui lá para a casa do Gildo e disse, bati nas palmas lá, uma casa tão humilde, uma casa baixinha, de madeira, simples, bem humilde. A mãe do Gildo saiu, toda a família dele era muito grande. Ele era o único convertido e estava desviado, né? Eu falei, o Gildo está aí? Ela falou, tá. Posso falar com ele? Tá, deixa eu chamá-lo. Ela demorou muito. Quando ela finalmente voltou, ela voltou com vergonha. Ela disse, ele não quer falar com você. O demônio quis pôr na minha cabeça. O cara desviou. Está causando vergonha pela igreja toda. E não está querendo nem me receber, que eu venho atrás. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo com quem é problemático. Isso que o diabo tem posto na cabeça de muitos. Tem que investir meu tempo com aqueles que querem, que estão sérios com Deus. Não vou ficar perdendo meu tempo com os problemáticos. Isso é uma mentira do diabo. Não aceita essa ideia. Sabe por quê? Se nós não formos fiéis com as ovelhas que Deus já nos confiou, mesmo as problemáticas, como que Deus vai poder confiar muitas ovelhas nas nossas mãos? Quando o Davi foi fiel com ovelhas lá do campo, e foi bem fiel, mesmo que os seus irmãos mais velhos o acusaram, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E menosprezaram ele, mas ele cuidava tão bem daquelas ovelhas, com zelo santo, matando até leão e urso para não pegar aquelas ovelhinhas que ele cuidava tanto. Aí Deus disse, eu vou te confiar com mais. Aí Deus confiou algumas ovelhas problemáticas. Todos os homens endividados, problemáticos do país, foram reunir lá na caverna de Adulão com Davi. Mas lá também Davi não desprezou. Ele pegou a escória da sociedade e começou a discipular aqueles homens. Começou a investir a vida dele naqueles homens. Aquela escória da sociedade, depois de Davi, se tornaram os homens mais famosos do mundo conhecido. Se tornaram os famosos valentes de Davi. E Deus falou, você foi fiel com as ovelhas. Eu te coloquei na caverna, você foi fiel na caverna, agora você vai pastorear o meu reino, o meu povo, toda a nação de Israel. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. E sabe, queridos, eu falei, não, eu preciso cuidar bem, se eu não for fiel no pouco, como que Deus vai confiar muitas ovelhas nas minhas mãos? Eu não vou abrir mão do Gildo, não. Não abro mão do Gildo. Então eu falei para a mãe dele, eu falei assim, mas deixa eu falar com ele assim mesmo. E ela disse, tudo bem, ele está no quintal. Para chegar no quintal, tinha que passar por dentro da casa. A casa era tão baixa que eu tive que me abaixar. E passei por dentro daquela casinha simples. E lá estava o Gildo atrás, sentado debaixo de uma árvore, triste, envergonhado. Por isso que ele não queria me receber, estava com vergonha. Eu cheguei lá e falei assim, paz do Senhor, irmão Gildo. Eu te amo e Jesus também te ama, Gildo. Eu falei para ele, Gildo, eu senti o Espírito me falando isso, eu liberei a palavra. Eu disse, Gildo, você vai ser um pastor, um homem de Deus, Gildo. E de repente eu senti outra palavra, eu sabia que ele queria aprender a tocar violão. Eu falei, você vai aprender a tocar violão também. Você vai tocar guitarra, Gildo. Você vai ser um homem de Deus, Gildo. Muito usado por Deus. O Gildo falou, obrigado, pastor, eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar. Só que dessa vez ele estava envergonhado. E não voltou mais a congregar, não. Mas eu fiquei perseverando. Eu me lembro um dia nós estávamos descendo uma rua estreita lá em Santarém, que chama-se Raimundo Fona. Era à noite, estava indo para um culto com um amigo meu, estava segurando o violão. E meu amigo falou, olha o Gildo. Lá longe eu vi o Gildo vindo na direção contrária. Vindo na nossa direção, mas com várias mulheres da vida, várias mulheres.
Ele estava com uma debaixo de cada braço, ainda tinha mais algumas. Muito doidão, Gildo. Eu falei para ele, segura o violão aqui. Eu adiantei o passo, fui lá, falei, paz do Senhor, irmão Gildo. E abracei. Ele ficou com muita vergonha das mulheres. Ele falou assim, vem cá. Me tirou do meio das mulheres. Eu falei assim, Gildo, Jesus te ama, nós também te amamos. Você vai ser um grande pastor, um homem de Deus. E ele falou assim, tá, tudo bem, eu prometo, eu vou voltar, eu prometo. Em outras palavras, me deixa em paz, saia daqui rápido. Mas o Gildo voltou, queridos. Para encurtar a história, ele voltou. E voltou com tudo. Voltou e dessa vez recebeu revelação. Ele disse que é como se uma lâmpada acendesse dentro dele. Que aí a ficha caiu. Ele crê que só depois que ele realmente nasceu de novo. Mas ele começou a crescer. Deus deu uma jovem para ser esposa dele. Tão preciosa, tão ungida. O Gildo se tornou um pastor tempo integral na obra. Sabe o que aconteceu? A família dele começou toda a se converter. A mãe dele, supervisora diária de muitas células. O irmão dele, pastor de distrito, tempo integral na obra de Deus. Outro irmão, supervisor de área. Deus começou a prosperar o Gildo. Tudo que Gildo tocava prosperava. Também financeiramente. Deus deu carro para o Gildo, deu casa linda. Tudo começou, sabe? Foi tão lindo ver como Deus invadiu aquela família com a graça dele. O Gildo se tornou um dos nossos pastores mais usados em toda Santarém. A região dele era a região com o maior número de células. Chegou a ter perto de 400 células só na região dele. Na igreja sede, na congregação central. E nas outras congregações que ele também supervisionava, também estavam explodindo em crescimento. Uma coisa assim fabulosa. Ele aprendeu a tocar violão, ele compôs. E eu me lembro que, de vez em quando, até hoje ele faz isso. Eu levei ele comigo para Fortaleza, é claro. Mas até hoje ele faz isso. Ele chega para mim, ele me abraça, e chorando, ele diz, obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter ido atrás. Obrigado por não desistir. Obrigado. Quantos Gildos, quantos Saulos estão hoje chorando, precisando de pessoas abnegadas, que vão abrir mão, que vão dizer, eu vou ser um Barnabé para esse homem, eu vou ficar acreditando. Tem alguns que eu tenho ido atrás, continuo indo atrás, porque até hoje não voltaram. Mas a minha fé é João 17:12. Eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhum. Eles vão voltar. Eu já estou vendo pelo olho da fé. Eles já voltaram pela fé. Já voltaram. E toda a igreja tem esse código. Nós não aceitamos. Se você perguntar para um membro, quantos aqui afastam e não voltam? Eles vão dizer para você, nenhum. Não é que eles estão mentindo, é que estão declarando pela fé, porque nós não abrimos mão. A pessoa pode estar 10 anos fora. E quantos depois de 10 anos já voltaram? Porque nós ficamos declarando, ficamos crendo, ficamos indo atrás, com amor, cercando-os em nome de Jesus. Diga, eu os guardei, eu os protegi, e não perdi nenhuma das ovelhas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Eu gostaria de orar sobre os amados irmãos, pedindo que uma unção especial de Barnabé, filho da consolação, filho do encorajamento, viesse sobre cada um de nós aqui. Eu creio de todo o meu coração, você, meu querido irmão, nunca mais será a mesma pessoa. Eu creio que aquelas ovelhas que já se foram, algumas tão desviadas, outras talvez até em outras congregações, mas sofrendo prejuízos horríveis na vida espiritual. Eu creio, elas voltarão,
elas voltarão. Nós temos visto até pessoas rebeldes que saíram com raiva e foram para outra congregação voltar arrependidas, chorando e dizendo: eu quero estar debaixo da cobertura de novo. Esses dias a minha irmã ficou sabendo de mais um casal que tinha voltado para a igreja depois de anos que estavam fora, congregando em outros lugares, etc. E a minha irmã perguntou, foi esses dias mesmo, aconteceu uns 10 dias atrás. E a minha irmã perguntou para eles: o que foi que fizeram vocês voltar? E a minha irmã me contou esse testemunho, eu me alegrei tanto. E glória seja dada a Jesus. Aquele irmão, ele falou: você conhece o pastor Eibe, né? Ele não abre mão da gente, não tem jeito, a gente tem que voltar mesmo. E eu não abro mesmo, queridos. Eu não abro mesmo. Eu creio de todo o meu coração, sem sombra de dúvida, todas as ovelhas, eu os guardarei, eu os protegerei e não perderei nenhum deles, em nome de Jesus. Fez decisão que vai voltar, em nome de Jesus. Nós temos visto, eu poderia contar história após história. Eu quero orar com vocês, para que esse código genético, essa mentalidade bíblica, aleluia, essa santa convicção de não abrir mão de ninguém, de amar, de ir atrás, pode ser os maiores. Olha, meus amados, muitos dos nossos pastores mais usados eram os crentes mais problemáticos, rebeldes, problemáticos. Hoje são pastores quebrantados, discipulados. Aleluia. Eu gostaria de desafiá-los, de ir atrás dos Saulos, de ir atrás dos Gildos. Você vai ver esses Saulos se transformarem em grandes apóstolos Paulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a fazer um passo de fé. Eu creio que tem algo importante no mundo espiritual quando a pessoa faz um passo, uma ação exterior, representando algo no interior. Então eu sei que aqui na frente não vai caber todo mundo, mas mesmo que você não possa chegar na frente, mas vindo nessa direção, saindo do seu lugar e chegando nessa direção, eu gostaria... Eu estou nessa oração, também preciso mais, mas se você fala: eu quero mais desse fator Barnabé, eu quero mais dessa unção de Barnabé na minha vida, vem aqui na frente, eu quero orar sobre você, com você, junto com você.